Então, pessoal, nós estamos aqui nessa tarde, vamos bater um papo muito interessante com o Dr. Álvaro Fortes. Ele vem aqui hoje falar sobre transplante capilar sem corte. Você já ouviu falar? Ainda não? Vou deixar para ele mesmo explicar aqui para a gente nessa tarde maravilhosa. Boa tarde, doutor Álvaro. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui ao Obrigado. programa Sempre Melhor nessa tarde. Doutor, já queremos abrir já perguntando, o que vem a ser o transplante capilar sem corte? Primeiro, obrigado, né, pelo convite de estar aqui no programa. O transplante capilar sem corte, na verdade, é um corte menor do que se realizava antigamente. A gente faz microincisões para retirada das unidades foliculares. Essas microincisões acabam desaparecendo no processo de cicatrização. E aí fica uma sensação de que não se tem um corte, não se tem uma cicatriz. Eu já estava até aqui nos bastidores, já batendo um papo, conversando com o doutor, acerca daquelas pessoas. Sabe aquelas pessoas que tem umas entradinhas aqui, ó, no couro cabeludo, não é isso, doutor? Isso. Eu falei assim, doutor, todos os homens, no caso, que já tem aquelas entradinhas no couro cabeludo, já é um sinal que esses homens vão ser calvos, futuros calvos? Na verdade, a gente tem graus de calvície. As pessoas vão progredindo no processo de calvície. Essa progressão, ela inicia aparentemente com as entradas dos pacientes. E aí ela pode progredir a ponto de você perder a região frontal, do terço frontal. Algumas perdem concomitantemente a região do vértex. Então tem as entradas muito profundas e não tem a região da coroa, que a gente chama. Isso é uma progressão. Obviamente, cada indivíduo vai ter um progresso mais rápido ou mais lento nesse processo, né? Então, é um sinal de que você vai ter calvície. O grau de calvície vai ser determinado pela tua genética, em grande parte dela, e depois com quanto tempo você perde, como você perde essa progressão. Isso eu posso dizer que é hereditário, doutor? Eu tenho amigos que têm 15 anos, 15, 16 anos de idade, e ele já tem o sinal, já vem aqui o sinalzinho, já trazendo que será um futuro calvo. Já podemos dizer isso? Já, na verdade, já está alertando esse paciente que ele tem um comportamento, tem uma expressão genética, e essa expressão genética pode vir a acarretar calvícies mais extensas. Uau. Então, se ele conseguir prolongar o processo de perda, ele retardar esse processo de perda, é excelente para o paciente. O que a gente sabe é que 80% das pessoas do sexo masculino, a partir dos 50 anos, tem algum grau de calvície instalada. Alguns chegam a ser graves a ponto de a pessoa se isolar socialmente. Então, aquele cara que não vai mais em atividades, que não vai a festas, ele não toma um banho de piscina, porque ele tem vergonha daquela aparência que ele tem. E aí é onde entra o transplante para renovar a imagem do paciente. No caso do adolescente em si, voltando ainda nesse assunto, porque eu estou bem curioso, do adolescente em si, ele tem como precaver a não chegar, sei lá, 30, 35 anos e começar a sofrer perda de cabelo aqui na frente? Tem. Obviamente que tudo aquilo que leva um dano aos fios vai provocar. A gente tem história de pacientes que nos procuram na clínica que passaram químicas, que descoloriram o cabelo, que usavam determinados produtos que podem contribuir nesse processo. Mas ele tem que ver a história genética que ele tem. Se a expressão genética for mais forte para ir para a calvície, ele vai ser apresentado. E aí tem artifícios que a gente pode utilizar, como terapias e outras, para poder retardar esse processo. Nós temos fotos, vamos estar mostrando para vocês agora, neste exato momento, e eu gostaria que o doutor explicasse, baseado em cima dessa foto. Olha aí, doutor. Joia. Nossa! A princípio, o que a gente está demonstrando aqui é que o grau de calvície ele varia de pessoa para pessoa. Obviamente, a gente está usando isso de forma didática para levar aos pacientes que ele pode se beneficiar com o transplante. Não necessariamente isso seja com todos os pacientes. Então, assim, a partir do momento em que você detecta uma área de calvície, você vai buscar numa área doadora que é menos sensível à queda e vai transportar para a região que você tem. Então, essa foto, principalmente, ela mostra um transplante em processo. Você vê uma área marcada, avermelhada, que o processo foi iniciado há 2 meses atrás e lá na frente ele vai ter uma cobertura. Mas é importante identificar que isso é um processo, ele não faz de um dia para o outro. Tá? Olha aí as fotos, ó. Mostrando o antes. Ali, nessa foto aí, nós temos que mais no meio, né? É uma área de calvície, né? e a gente preserva a entrada do paciente por conta da idade do paciente. E a faixa etária dessas fotos que estão sendo mostradas varia muito. A gente tem pacientes de 20 anos, 22 anos, até uma senhora de 82.
Opa! Senhora, Mulheres. como assim? A maioria dos calvos são mais homens. Mulheres também, doutor? Hoje a gente tem em torno de 15% de procura de transplante capilar feminino, por dois motivos. Caramba. Primeiro que você começa a observar o desaparecimento da linha média. Essa linha média fica mais forte para as mulheres, elas perdem os cabelos e você consegue ver. O segundo é em redução do tamanho da testa, que é uma procura muito grande. Então você abaixa a linha da testa para as mulheres, fazendo com que elas tenham uma testa menor, e aí é com o transplante capilar que a gente resolve esse problema. Nossa, que interessante. E, doutor, como que é o procedimento? Explica pra gente como é que é o procedimento do transplante capilar. Posso usar essa fotinha aqui, se eles conseguirem pegar? Então favor. é assim, o que a gente faz? Eu possuo um instrumento cortante, que é como se fosse esse copo. Ele vai ser virado ao contrário, ele faz um corte na pele, no couro cabeludo, até determinada profundidade. Feito o corte até determinada profundidade, eu vou puxar com uma pinça e eu puxo essa estrutura toda. Essa estrutura toda, ela contém uma série de organelas que estão aqui. E essas organelas são transportadas para uma área onde não tem cabelo. Então eu faço um transporte de fios saudáveis para uma área onde existiam progressões de calvície mais acentuadas. E eu substituo esse processo. Então a gente não cria novos fios, a gente apenas transporta esses fios de uma área saudável para uma área onde perdeu-se os cabelos. E qual que seria o risco, doutor, de uma pessoa ao fazer uma cirurgia de transplante? A gente tem que entender que os riscos são inerentes a uma cirurgia ou qualquer outra. O paciente, quando vai fazer uma extração dentária, o paciente, quando vai fazer uma sutura por machucado, ou ele vai fazer uma cirurgia de apendicite, qualquer outro processo cirúrgico, você tem riscos. Indução anestésica, anestesia nossa é anestesia local, eventualmente a gente coloca o paciente com um anestesista. A cirurgia foi montada, ela foi pensada para ser com anestesia local. Então, quando se desenvolveu o processo da cirurgia, se desenvolveu para ser feita com anestesia local. Então, você não tem a necessidade de anestesiar geral um paciente. E aí o paciente fica confortável durante aquele período fazendo o processo. Depois de você fazer esse corte, puxar essa estrutura, você leva por uma mesa de lapidação e controle, você vai separar, porque as unidades foliculares que a gente tira podem ter um fio, 2 fios, 3, 4, 5, 6. Então essa estrutura eu tiro com tantos fios. Separo para poder fazer a alocação disso de uma forma natural. Antigamente a gente dizia do cabelo de boneca. Você lembra? Todo mundo recorre a isso. Eu não quero fazer porque vai parecer uma boneca. A tecnologia hoje evoluiu, inclusive para boneca, né? Você vai ver uma boneca hoje, ela tem fio a fio implantado, não tem mais aquele chumacinho. Mas os transplantes anteriores, eles eram feitos com punches maiores, a boca do copo era maior, então ele pegava mais de um fio e levava aquele chumacinho. Aí você preenchia por chumaço, ficava aparecendo um cabelo de boneca antigamente. Hoje em dia, o cabelo de boneca ele já é mais próximo da realidade. É o que a gente tenta fazer quando vai fazer um transplante capilar, levar a naturalidade ao paciente. Eu acho que isso é o mais importante. Não adianta você fazer um procedimento e ele não aparecer naturalmente para você. Doutor, qual que seria o preparo antes da cirurgia e o pós? Exemplo, essa pessoa vai fazer, está marcado para fazer a cirurgia agora, sexta-feira. Tem algum preparo psicológico, fisicamente, que a pessoa tem que ter antes? E como que é o pós-cirúrgico? Pós-operatório. Então vamos falar sobre duas etapas importantes. Sim. Você falou de um paciente que vai sexta-feira fazer a cirurgia, hipoteticamente. Esse paciente, ele já passou por uma consulta, já passou por uma análise, por uma conversa. Uma consulta que você disse assim, um mês atrás? Isso. Um mês, mais ou menos. Essa consulta, essa conversa anterior, ela pode até iniciar de uma forma remota, que a medicina hoje nos permite isso, mas a avaliação e a qualidade do serviço que eu vou oferecer tem que ser presencial. Então eu identifico alguns... Eu vou fazer uma solicitação de exames. Se você procurar um local onde não lhe peça exames para fazer a cirurgia, comece a desconfiar. Porque você precisa conhecer o teu paciente, ver a história que esse paciente tem de saúde, se ele é saudável, se ele não é saudável. Ainda tem isso também? Se ele já sofreu procedimento anestésico anterior, se ele tem alguma doença... Alguma alergia, alguma coisa também? De comorbidade. É um paciente que fuma, já é um paciente que a gente tem que prestar mais atenção. É um paciente que tem diabetes, já é um paciente que a gente tem que prestar atenção. Um paciente cardíaco. E o álcool? O álcool também. O álcool também, né? Então você tem que pensar sobre esse processo. Isso tudo é feito num tempo anterior à cirurgia.
Vamos supor que você já passou por esse processo, você tem os exames prontos, aprovado para a cirurgia, você vai para a cirurgia no dia da cirurgia, a gente faz a marcação, determina onde vai ser feito a colocação dos fios, isso já foi conversado. Parte dos pacientes a gente pode raspar o cabelo, porque trabalhar numa mesa limpa é melhor. E pode raspar o cabelo. Isso, e parte dos pacientes a gente não precisa raspar completamente. Mas a área doadora, que é aquela que fica na região da nuca e perto da orelha, essa sim precisa ser cortada para a gente fazer. Entrou na cirurgia às 7 horas da manhã, mais ou menos na clínica é assim que funciona. A cirurgia, a primeira etapa da cirurgia... De jejum? De jejum. A noite anterior não pode se alimentar até as 8 horas, aí evitar álcool, evitar cigarro, isso é importante. Esse tipo de tabagismo e o álcool, ele é um dia antes de evitar? Isso, a gente reduz bastante, porque reduz, né? fazer uma pessoa parar de fumar é difícil. Sim, tá? sim, claro. E aí, já aproveitando, aproveitando o gancho do que estava anteriormente, o paciente não pode comer o shoyu na noite anterior, porque o shoyu tem bastante sódio, né? E o sódio vai fazer com que a pressão aumente, aumenta o sangramento. Então é uma das recomendações que a gente faz. Quando a gente fala em recomendação, a gente não fala em proibição. Não estou proibindo, mas é recomendável que faça. Fez a cirurgia, passa-se o dia na clínica para a cirurgia, o paciente fica acordado. Quanto tempo leva mais ou menos a cirurgia? Imagine que a gente vai fazer essa etapa de cortar, puxar, colocar na mesa para poder lapidar e depois voltar, fazer as incisões prévias onde os fiozinhos vão ser colocados, e eu vou repetir isso 2.500, 3.000 vezes, demora um certo tempo. Então a gente calcula que em torno de 8 horas a cirurgia, 6 a 8 horas de cirurgia. Que? Exato. Pode levantar para ir ao banheiro, pode se alimentar nesse processo. A pessoa? Isso, fica acordado conversando com a gente. Mas dói? Não tem dor nenhuma. Nossa! Então, o próprio paciente, ele assiste? Ele está sentado, existe um campo cirúrgico que ele não pode tocar, ele está conversando, ele está falando ao celular, está vendo uma televisão, isso tudo dentro do centro cirúrgico. Mas ele não pode pôr a mão, não pode mexer, então essa região aqui está isolada para que a gente possa trabalhar. E ele pode aqui fazer as atividades que ele pode durante o dia, ver o celular, trocar uma mensagem. Isso é o conforto que a gente consegue dar ao paciente. Rapaz, de 6 a 8 horas, doutor? De 6 a 8 horas. E a pessoa ali tranquilona, né, sabendo que está sendo mexido na sua cabeça? Raras são as vezes em que a gente faz anestesia, uma sedação mais profunda com um anestesista. Historicamente, existe. 30% a gente vai para esse lado. Paciente que tem algum risco, que é bom a gente ter, normalmente você tem que ter um aporte melhor. Mas assim, se você não fez exame anterior nenhum, não vá para a cirurgia. Esse é o primeiro ponto que a gente indica. E aí, eu lembro que a gente conversou anteriormente aqui do programa, você me perguntava como que eu vou escolher um local para fazer a cirurgia. Né? Eu posso remeter algumas coisas que já tiveram no programa? Como é que eu vou escolher um local onde comer um sushi? Um bom sushi man, um ambiente agradável, um ambiente que a vigilância sanitária tenha passado e tenha visualizado que aquilo ali tudo é preparado. A nossa clínica tem desfibrilador, tem oxímetro, tem oxigênio, tem monitor cardíaco. Então você tem que ter essa estrutura, não pode ser uma estrutura menor. Né? Então essa estrutura toda é necessária para que você possa ficar confortável na cirurgia. E doutor, pode ser utilizado o cabelo de uma outra pessoa? Não. Não? Não. Vamos pensar assim, ninguém morre porque não tem cabelo. Sim. Então a tecnologia e a ciência não buscou transplante heterólogo de outra pessoa para isso, mas morre se não tiver rim. Então se buscou o transplante renal e aí você tem uma histocompatibilidade, uma imunocompatibilidade para você poder transportar para uma outra pessoa. No caso do cabelo, a gente não tem muita pesquisa nessa área exatamente porque não é uma área essencial. A gente tem um caso de um transplante entre irmãos nos Estados Unidos com o Dr. Glenn Charles, que um paciente perdeu por radioterapia e o irmão doou. Obviamente, se deu certo na época e esse paciente toma remédios que vão inibir o processo de expulsão ou de rejeição desses cabelos. Mas não é o comum, não é o comum acontecer. Cada um tem a sua área doadora, ela pode ser só dessa região, eu posso tirar da barba, posso tirar do tórax e da região pré-pública. Pode tirar? Pode, da região pré-pública, e aí eu vou ter outros cabelos para colocar naquela região, para dar volume, dar densidade. Entendi. E doutor, tem como o transplante dar errado? Aconteceu o caso? Olha, a gente tem raros os casos onde o transplante ele não chega naquele desejo que o paciente quer.
dar errado, acho que talvez muito poucos, a história nos mostra que são muito poucos pacientes pouquíssimos. Nos relatos é menos 0,3. Dar errado pode vir a acontecer se for no local que não é... Exato. Não é seguro, que não tem estrutura. Não tem estrutura, doutores fakes por aí, né? Submundo. Aquele ditado, barato sai o quê? Caro. Sai caro. Então é essa a relação que vai fazer um transplante lá numa clínica tal, porque lá é baratinho. Corre desse, né, doutor? Avalie esse processo. É o médico que lhe atendeu, é o médico que fez a consulta, você pediu, foram solicitados os exames, a estrutura para ofertar cirurgia é boa, tem estrutura para ofertar cirurgia, aí perfeito. Acho que até podem ter clínicas menores que ofereçam preços menores, não são valores, aí a gente tem que diferenciar o que é preço e o que é valor. Veja quem é o profissional que está executando, se ele tem história em execução do transplante, eu acho que isso é importante, né? E quanto mais cedo for realizado o procedimento, melhor, doutor? Essa seria a dica que você daria para todos que estão nos assistindo nesse exato Vamos fazer o seguinte, casamento é bom? Top. Top. Eu preciso casar tão cedo? Não necessariamente. Não. Mas se eu caso cedo e vivo a minha vida feliz nesse casamento, quanto mais cedo eu casei, mais feliz eu fiquei. Então, com o transplante é a mesma coisa. Não é necessário que você faça o transplante lá logo como jovem. É importante, a gente tem terapias hoje que retardam essa perda, mas vai chegar um determinado ponto em que essas terapias elas não alcançam o objetivo que a gente quer. E se ela não alcança o objetivo que a gente quer, obviamente o transplante vai dar um resultado melhor do que a terapia. A pessoa em si, depois de ter feito o transplante, pode acontecer que futuramente o cabelo pode cair de novo? Olha, teoricamente, na teoria não. Não. Porque você retira unidades foliculares de um local onde não tem resposta ao hormônio de hidrotestosterona. A dihidrotestosterona, ela vem da testosterona, se converte dentro do organismo e passa aos fios que têm receptores a ela a ideia de que tem que perder, que ele vai morrer, ele vai desaparecer. De lugares onde a gente tira, não tem esse receptor. Então eu vou transportar um fio que não vai cair. E aí, teoricamente, o que nos diz a teoria, o que nos diz a prática, é que o fio que eu transplantei não desaparece, ele permanece lá. Que legal, olha que observação top, que boa. E, por exemplo, como nós já havíamos falado aqui, a pessoa vai fazer o transplante agora na sexta-feira. Após a sexta-feira, depois de ter feito a cirurgia, em quanto tempo que eu já vou ver o resultado? Joia, vamos falar sobre o pós-operatório, que é o paciente operou hoje, na sexta-feira, no sábado de manhã ele deve ir à clínica para fazer a primeira lavagem, a gente ensina o paciente a cuidar desse cabelo, a lavagem e o curativo da região doadora. Na sequência, de 3 a 7 dias, ele vai observar que os fios que foram implantados, a parte que ficou superior, vira uma casquinha, e essa casquinha vai desaparecer até 10º dia. Ela precisa sair no decorrer do tempo. Sim. Você vai lavando cada vez com um pouquinho mais de intensidade. Mas nesse período, um exemplo do dia que foi feito o transplante, na sexta, a 7 dias, não é bom ficar lavando a cabeça? Não, você tem que lavar. A gente entrega uma espuma, lava 2 vezes ao dia. Tem sabonetes específicos? Tem espumas específicas à base de produtos. O que você não pode é esfregar logo no primeiro dia. Então você vai esfregando gradativamente, aumentando a velocidade e a força. Assim, né? Exato, para você poder tirar as casquinhas. Com 10 dias as casquinhas saem. Tem sangramento? Não. Nenhum, sangramento, né? No dia da cirurgia é muito pouco. Só no dia? Bem pouquinho. Okay. Aí, depois de 10 dias, os cabelos vão crescer até 20, 25 dias, 30 dias. Aí é onde você vê tudo aquilo que você implantou marcadinho lá. Que legal. Então é a hora legal de você ver. A partir daí veio um pouquinho de taquicardia. Sério? Por quê? Porque o fio precisa ir embora para nascer o novo. Quando o fio sobe, ele manda uma sinalização para crescer um novo. Então essa perda desses primeiros fios, ela acontece após 30 dias. Isso é natural. Olha. Perdeu os fios, você não vai ver essa marcação e eles vão começar a voltar a partir do 3º e 4º mês. Por isso que o transplante capilar é um processo. Eu não faço hoje e não estou cabeludo. Eu vou ganhando cabelo gradativamente. Ao final de 6 meses, a gente tem 60% dos fios já completos. E quando eu faço 1 ano, aí eu tenho o resultado completo do paciente. Eita, então a indicação já está sendo dada aqui para o nosso doutor Álvaro, para todos vocês fazerem transplante, principalmente vocês aqui de todo Grande São Paulo, já vai estar procurando o doutor Álvaro. Já indico, porque é o cara. E doutor, como que é
como que o paciente em si, ele pode fazer após o operatório, como é que ele vai fazer o seu tratamento? Ele precisa estar indo até a clínica, a sua clínica de 3 em 3 meses, 6 meses, para poder o senhor estar avaliando, como é que é isso? A gente acompanha o processo. O acompanhamento no caso, a gente acompanha o processo 30, 60, 90 dias após a cirurgia. Então, até o 4º mês, eu tenho acompanhado presencialmente o paciente, até o 4º mês. Okay. A gente faz terapias, a gente faz lavagem. Foi criado um spa ao lado da clínica para que nesse local exista uma experiência sensorial em que você não só faça a lavagem, mas você use produtos, tem terapias que a gente pode colocar à base de luz, à base de LED, que vão fazer melhor a cicatrização, ajudam no crescimento do cabelo. Então, a gente vai acompanhando. E depois, aos 6 e aos 12 meses, quando a gente dá alta do paciente. E como escolher o transplante capilar? Escolher o transplante é uma decisão pessoal, né? Eu vou fazer terapias ou vou transplantar? Normalmente a gente indica pacientes que já têm uma perda já mais avançada, de um determinado grau de calvície, que partam para o transplante, onde a gente pode fazer um resultado melhor. Alguns pacientes onde a perda é progressiva, aqueles pacientes mais jovens, a gente pede que utilize alguma terapia para prolongar o processo de perda, para ele perder mais à frente. Então a gente sabe que é ideal que você programe o seu transplante capilar. E aí a escolha pelo transplante passa por uma série de coisas. Tempo que você vai poder ficar, eu sou um atleta de alto nível, jogo futebol. Ainda tem isso, né? Quantos dias eu vou precisar ficar afastado? Nessa técnica que a gente usa, que é o FUE, ele vai ficar afastado no máximo 10 dias das atividades 10 intensas. dias de tudo. Intensas. Ele já no dia seguinte faz uma esteira, sai caminhando, pode jantar fora. Então não tem restrições, porque as cicatrizes são muito pequenas e não levam ao isolamento ou afastamento do trabalho. Então essa é uma relação que a gente tem. Depois de 15 dias a vida é normal. Ah, entendi. E tem uma diferença, né, do transplante para o implante, não é isso? Isso. Explica um pouquinho para a gente. Isso é uma confusão que a gente fala. Eu fiz um implante capilar, ou eu fiz um transplante capilar. Transplante capilar tem etapas diferentes, distintas. Etapa de retirar o fio, que é a extração, e etapa de implantação do fio, que é a implantação. Então esse é o transplante. Quando você pensa em somente implante, não dentro de um transplante, você está pensando em colocar alguma coisa externa. Hoje a gente tem cabelos humanos em pontas de titânio. E aí eu implanto a ponta de titânio e eu vou dando fios às pessoas. Então esse é um implante. É externo, não vem do paciente, vem de fora, e a gente faz esse implante. E eu posso entender que no transplante capilar eu tenho uma etapa que é a implantação das unidades. Olha, que legal, hein? Eu estou sendo muito edificado através de todas as mensagens que o senhor está transmitindo aqui para a gente. E doutor, voltando ainda um pouco ao assunto pós-cirúrgico. Após a cirurgia, o cabelo que é na lateral continua crescendo. Como que é o procedimento de corte do cabelo após o cirúrgico? Após o cirúrgico. Na parte que você tem a região doadora, a gente pede que ele possa cortar depois de 30, 40 dias. Pode-se usar a máquina. Na parte onde houve a implantação, aí nessa parte, por 3 a 4 meses, só com tesoura. Só tesoura. Porque a máquina, quando ela faz um movimento muito próximo, ela pode puxar, tracionar o fio e aí vai danificar o processo de implantação. Nossa, cara, eu tô até Mas é muito tranquilo. É bem tranquilo? Nossa senhora. Se você perceber o paciente que entra na cirurgia, que vai embora, volta no dia seguinte, ele disse, eu não imaginava que fosse tão tranquilo assim. E isso o senhor fala tanto da parte dos homens, que é o principal, quanto das mulheres. Quanto das mulheres. Isso independe, né? Independe. O homem é mais sensível à dor. Ele reclama mais, Vou lhe contar, ele reclama mais. Mas assim, a gente não tem tido ninguém que diz, eu nunca mais passaria por isso, eu não vou indicar ninguém. Pelo contrário, as pessoas, se eu soubesse, né, que era assim, eu teria feito mais cedo. Teria feito mais cedo. E todos saem felizes, contentes, satisfeitos. Graças a Deus. Só em saber que nunca mais vai ser careca. Doutor, para nós finalizarmos, dá sua dica aí, pessoal de casa, para os homens. Alô, meu amigo, você quer ficar mais jovem, mais bonito, porque você já é bonito? Doutor Álvaro vai te dar a dica aqui neste exato momento. Passa a dica, doutor. Telefone?
Não, a dica para todos que estão os homens que estão em casa, até mesmo as mulheres. Faça o seu transplante capilar, não demore mais tempo, resolva. É muito legal e você vai perceber uma diferença, você vai ter a área renovada, a sua autoestima vem e provavelmente aquele paciente que está buscando isolamento social, ele acaba saindo do isolamento e ele volta, a autoestima já volta com vontade. E aqui na Grande São Paulo, eu, Renato Fernandes, já estou indicando o doutor Álvaro, que esse cara bom aí, ó, gente boa, da melhor qualidade. Doutor, pode passar, por favor, o telefone de contato, Passo Instagram? sim, aqui de São Paulo 11, o contato é 95332-6935. 95332-6935. E o Instagram, @dralvarofortes. @dralvarofortes. Doutor Álvaro, muito obrigado. Muito obrigado você pelo Vou pedir pro meu irmão mais velho. Isso. Alô, Ricardo Fernandes, que tá nos assistindo. É que ele tá bem calvo aqui. Calvo, olha aí. Calvo. Fez 50 anos semana passada e já vou indicar. Já pode dizer para ele que a calvície a partir de agora ela reduz um pouco. Ah, é? Mas ela tá lá instalada, né? Tá lá instalada. Vai ficar mais bonito, né? Claro, fica assim. Obrigado, doutor Álvaro. Obrigado você pelo convite. Nada, que isso, eu que agradeço.